Então, irmãos, é, vamos dar continuidade sobre o estudo anterior, né? Que eu falei sobre lá, né? Que eu falei para os irmãos que ia gravar um vídeo falando sobre da guerra que o Monte Machel está envolvido, né? Antes dele tomar a liderança mundial, né? Depois vocês vão lá no vídeo anterior, vocês lembram? Que antes do Monte Machia tomar, né? Obter a liderança mundial, ele primeiro vai estar envolvido numa guerra, entendeu? Aí vamos lá para os irmãos qual é essa guerra que o Monte Machia vai estar envolvido, né? Beleza? Vamos lá. Os irmãos lembram também né, no vídeo passado, anterior, né? Que eu falei da queda militar americana, né? Ali, né? A queda militar americana, né? Ali. Os irmãos ali no vídeo passado, né? Por quê, irmãos? Depois da queda militar americana, né? Muitas pessoas aí que tá aí, né, a favor da liberdade, né, vão ficar entristecidos, né, por causa da queda americana. Por quê? Porque muitos irmãos aí, aliás, muitos povos aí, né, principalmente no Brasil, eles estão com esperança que o Trump restaure a democracia no mundo, né, as liberdades. Muitos irmãos aí estão com esperança no Trump, não é? Com esperança que o Trump restaure a liberdade no mundo, mas ele não vai conseguir isso. Por quê? Porque terá uma queda militar americana. O Trump, né, vai perder a influência, né, de muitos países aí, ó. Por causa de quê? Por causa da influência dele vai ser diminuída. Por causa da queda militar americana lá no Oriente Médio. Entendeu? Então, muitas pessoas aí, principalmente no Brasil, né, que estão com esperança que o Trump restaure a liberdade no mundo aí, né, a democracia, serão entristecidos, né, serão entristecidos. Entendeu? Por quê? Porque eles viram que aquele homem que ele está com esperança de restaurar a liberdade, que era o Trump, terá sua influência diminuída nos países depois que ele, né, que ele tiver uma queda militar americana lá no Oriente Médio. Entendeu? Vou ler aqui para os irmãos aqui a profecia, antes de entrar na questão do antimachia, né, da guerra lá. Aqui, ó. Ezequiel 32, verso de número. Ezequiel 32, verso de número 9. Ó. Diz o seguinte. Ó, e, e entristecerei, tá vendo aqui é Ial falando, e entristecerei, né? Entristecerei os corações de muitas pessoas, tá vendo aí? Muitas pessoas que estão a favor da liberdade na face da terra, muitas pessoas que estão com esperança que o Trump restaurasse, né, essa liberdade, essa democracia no mundo, eles serão entristecidos, por quê? Porque o Ial vai derrubar, né, vai derrubar os Estados Unidos militarmente, entendeu? Aí o Trump vai perder o que? Influência mundial, né, nos países. E esses povos que estavam a favor da liberdade sobre a terra vão ficar entristecidos com a queda militar americana. Vão ficar entristecidos porque está com esperança que o Trump restaurasse a democracia no mundo, né? Aí a liberdade. Aí o Trump era a influência de muitas nações, por causa da queda militar americana. Aí muitos povos que estavam a favor da liberdade, né, que estavam com esperança no Trump, vão ficar entristecidos com a queda americana. Entendeu? Olha aqui, ó. E, né? Aí Ial fala, né? Ezequiel 32, verso 9. E entristecerei, né? Os corações de muitos povos. Tá vendo aí? Quando eu trouxer a sua destruição entre as nações. Que destruição? Das bases americanas. Lembra do vídeo passado que eu mostrei? Que para acessar a multidão do Egito, né? A multidão americana, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Pois então. Aí, né? Entristecerei o coração de muitos povos, né? Aqui, ó, de muitos povos. Quando eu trouxer a tua destruição, né, a destruição das bases americanas, né, das tropas americanas, entre as nações, dos países que tu não conheces, não conheceste. Sim, eu farei com que muitos povos ficam espantados, pasmados, não vão acreditar. Nossa, o Trump teve uma queda militar americana. Aí vão ficar entristecidos, porque estava com esperança que o Trump restaurasse a liberdade no mundo. Só que aí o Trump perde a influência, por quê? Porque ele caiu militarmente lá no Oriente Médio, né? Perdeu a influência. Aí os povos que estavam a favor da liberdade, estavam com esperança no Trump, né? Vão ficar entristecidos com a queda militar americana. Entendeu? Aqui, ó. Sim, eu farei que muitos povos fiquem espantados, né? Sem acreditar, com a boca aberta, né? Espantados ao teu respeito, né? E seus reis ficarão, né, horrivelmente temorosos por ti, quando eu brandi a minha espada, que é a espada da Rússia, e a Rússia é a espada do Criador,
entendeu? E o Eterno vai usar a Rússia para derrubar as bases americanas, né? No Iraque e na Síria. E depois o próprio Yahweh derruba a Rússia, né? Entendeu? Os mais poderosos são derribados, né? Está lá em Zacarias 11, verso 2. Os mais excelentes da terra, quem é? Estados Unidos e Rússia, são derribados. Entendeu? Por último, a China assumir a liderança mundial, né? A Europa. Junto com a China. A Eurochina, né? A nova ordem mundial. Sim, eu falei que muitos povos ficam pasmados ao teu respeito. E seus reis ficarão horrivelmente temorosos por ti. Quando eu brandi a minha espada, né? A Rússia, né? Rei da Nabucodonosor, rei da Babilônia. Diante deles, né? Diante dos egípcios, né? E eles tremerão a cada momento, cada homem por sua própria vida, no dia da tua queda, né? Na queda dos Estados Unidos da América, militarmente. Entendeu? Verso 11 diz assim, ó. Porque assim diz Yahweh dos exércitos, a espada do rei de Babilônia, tá vendo aí? A Rússia. A espada do líder russo virá sobre ti. Virá sobre quem? Sobre as bases americanas, no Iraque e na Síria. Pelas espadas dos poderosos, eu farei a tua multidão cair. A multidão do Egito cairá. Entendeu? Do Egito, né? Estados Unidos. Do Egito, primeira nação. Os terríveis das nações, todos eles despojarão a pompa do Egito. E é quem é? Os Estados Unidos. Primeira nação. Entendeu, irmãos? Pronto. E muitos irmãos aí, e muitos povos aí, principalmente no Brasil, que estavam a favor da liberdade, que estavam com esperança que o Trump ia restaurar essa liberdade, essas democracias, ficarão entristecidos quando vê a queda, né, do Trump militarmente. Entendeu? Vão ficar entristecidos, né? Sem esperança. Entendeu? Profecia? Beleza, agora vou revelar para os irmãos a questão do antimachia, né? Beleza. Né? Porque antes do antimachia tomar, né, obter a liderança mundial, primeiro vai envolver numa guerra, o antimachia. Vai se envolver numa guerra. Aí eu vou falar para os irmãos aqui agora, vocês vão entender. Eu convido os irmãos a abrir aí Apocalipse, capítulo número 13. Entendeu? Apocalipse 13, versículo de número 1, diz o seguinte, ó. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta se emergir do mar. Uma besta, falando do antimachia. Entendeu? Do antimachia. E vi uma besta subir do mar. O que é mar, irmão, nas escrituras? Tá? Em Apocalipse 17, né? Verso 15. Né? E as águas, né, que viste, o mar que viste, são povos. Povos, o que é povo? É países, são nações. Países, nações e línguas. Línguas, né? Língua de países. Países, nações e línguas. Aí fala aqui em Apocalipse 3, verso 1. Eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar. Falando do antimachia. Diz que o antimachia subiu do mar. O que é mar? As escrituras são nações. Povos, línguas, né? Línguas, povos, nações, países. Ou seja, aqui estou falando aqui em código que o antimachia subiria de países. Países. Irmãos, presta atenção. De países. Qual é o bloco de nação? Qual é o bloco que tem aí, irmão? No mundo político aí, que tem um bloco de nações, de união de nações. Qual é? É o bloco europeu, irmão. A OTAN, a União Europeia. Fala aqui, a besta que sobe do quê? Do mar, dos países, dos povos, das línguas. Né? A União Europeia tem vários países aí, várias línguas, Espanha, Alemanha, França, Europa, né? Inglaterra, né? Enfim, Suíça, entendeu? Portugal, enfim. Entendeu? Diz que a besta vai subir de um desses países aqui, E a besta que sobe do que? Do mar, das nações, do país. Qual é o bloco que envolve nações? De nações, né? O bloco militar, quem é? A OTAN. É a União Europeia. Então a besta, o antimachia, ia subir de um desses países aqui, desse bloco, né? Desses mares, dessas línguas, desses países, desse bloco de nações. O antimachia ia subir de um deles, de uma dessas nações da Europa, do bloco europeu. Tem como saber quem é esse homem que ia subir desse bloco, de um desses países europeus? Tem. Agora eu vou passar para os irmãos. Entendeu? Agora vai entrar na profecia agora. Vamos ler Daniel 11. Daniel 11. Por quê? Por que o Monte Machia sobe de uma das nações, né, das línguas? Por quê? Porque ele lá está envolvido numa guerra. A OTAN, né, várias nações, né, que é uma aliança militar, não é? De guerra. Pois então, porque o Monte Machia vai estar envolvido numa guerra antes de subir a liderança mundial. Entendeu? Vai se envolver numa guerra primeiro. Aqui, vamos ler Daniel 11,
Daniel 11, verso de número 40. Diz o seguinte, presta atenção, irmãos. Daniel 11, 40. Pode dizer. E no tempo do fim, no tempo do fim, tá vendo? No fim dos tempos, na última semana de Daniel, né? No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Esse rei do sul aqui, trata do Irã, né? Para que os irmãos que não conhecem aí os códigos mais profundos, assista lá o canal Manual de Aula, lá fala, né? Da Terceira Guerra Mundial, né? A profecia da Terceira Guerra Mundial, lá fala quem é esse rei do sul aqui. Assistam lá, irmão, o canal Manual de Aula dos irmãos lá, do canal Manual de Aula, lá eles lançam um vídeo, 2023, falando quem é esse rei do sul aqui, né? Que trata do Irã. Assista lá para vocês vão entender mais claramente. E no tempo do fim, o rei do sul, o Irã, né? Lutará com ele. Lutará com ele. Quem é esse ele aqui? Esse ele aqui trata-se do anti-Machia. Trata-se, né, do Império da Besta, do anti-Machia. Né? Se os irmãos lerem aí o verso 36, né? Daniel 11, 36, 37, vai ver que está falando do anti-Machia. Aí que no verso 40 fala, e o rei do sul lutará com quem? Com o anti-Machia aqui do verso 36 e 37. E o rei do sul lutará com ele, com quem? Com o anti-Machia. Com ele. Né? Não dá o nome dele, mas fala com ele, com o anti-Machia. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E o rei do norte, quem é o rei do norte? A nação do norte. Quem é o rei do norte? Está em Jeremias 4, versos 6 e 7. Né? Ele que traga o mal do norte contra Israel. Contra Israel, né? Esse rei do norte também. Quem é ele? É o líder russo, né? Nação russa. O rei do norte, né? O rei do norte. Por isso que a Rússia fica no norte de Israel. Fica no norte. Entendeu? E o rei do norte, né, lutará com ele. Contra quem também? Contra o anti-Machia. Porque o rei do sul e o rei do norte vai lutar contra quem? Contra o Império da Besta. Contra o anti-Machia. Porque esse aqui é que mostra a coalizão entre o rei do sul, entre a Rússia, com o Irã. O rei do sul. Aliás, aqui é a coalizão entre o Irã, o rei do sul, com a Rússia, o rei do norte. Né? A coalizão dos dois. Por isso que lá em Ezequiel 38, já vê o primeiro aliado de Gog. Quando você lê Ezequiel 38, verso 15 e 16, fala que Gog vem do norte. Quem vem do norte? A Rússia, irmão. Entendeu? Aí quando você lê Daniel 38, verso 1 em diante, vai ver logo o primeiro aliado de Gog, da Rússia, quem é? Os persas, que é o Irã. Porque aqui, Ezequiel 11:40, mostra a coalizão entre o rei do norte, a Rússia, e entre o Irã, o rei do sul. Esses dois países aqui, ó, vai lutar contra quem? Contra ele, contra o anti-Machia. Entendeu? E o rei do sul lutará com ele, contra o anti-Machia. E o rei do norte também lutará contra ele, contra o anti-Machia, que é a Rússia. Entendeu? Então o anti-Machia, antes de subir a liderança mundial, vai envolver uma guerra. Contra quem? Contra o rei do sul e contra o rei do norte. Contra o Irã, contra a Rússia. Entendeu? Beleza. E o rei do norte lutará com ele, contra o anti-Machia também. Entendeu? E vai invadir, né, com carros, né, com tanques, né, com tanque de guerra. Entendeu? Beleza? Vai lutar contra quem? Contra o Império da Besta. E depois também vai vir contra Israel. Então, antes da Rússia, né, se virar contra Israel, primeiro ele vai lutar contra quem? Contra os países da OTAN. Então, fala aqui, quer ver? Ó? No verso 42, ó, no verso 41. Ele também adentrará na terra gloriosa. Né? Ele também, o rei do norte, vai entrar na terra gloriosa, né, em Israel. E muitas nações, que nações são essas? Muitas nações. As mesmas nações está lá em Apocalipse 3, né? E a besta que sobe do quem? Do mar, das nações. Que é nações, o bloco europeu aí que tem envolvido nações aí, envolvida, quem é a OTAN, né? Várias nações, né? Um bloco europeu de nações. Entendeu? E aí o rei do norte vai lutar contra quem? Contra ele, né? Contra o Machia. E ele também entrará na terra gloriosa. E muitas nações da Europa, né? Serão derribadas por quem? Pelo rei do norte, né? Pela tropa russa. Entendeu? Aí fala aqui, verso 42. E ele também, né? O rei do norte também estenderá a sua mão sobre as nações. E a terra do Egito, quem é a terra do Egito? Quem é? Os americanos. E a terra do Egito não escapará. Tá vendo? Então, primeiro aqui, estamos falando aqui que o rei do sul, o Irã e o rei do norte, vão lutar contra quem? Contra o anti-Machia. Né? O rei do sul lutará com ele. Quem é esse ele? É o anti-Machia. Entendeu? Agora os irmãos vão para Isaías 8. Isaías 8. Vamos ler Isaías 8? Isaías 8, verso 7. Isaías 8, verso 7. Que fala da mesma guerra, da mesma situação. Entendeu? Da mesma situação. Entendeu? Isaías 8 fala da mesma situação de Daniel 11. A diferença é que Daniel fala de um jeito e Isaías fala de outro. Entendeu? A
A diferença que em Isaías tem um detalhe a mais. Entendeu? Que não tem em Daniel. Mas ele está falando da mesma situação. Isaías 8 e Daniel 11 estão falando da mesma guerra, da mesma situação. A diferença é que um fala diferente do outro. Daniel fala de um jeito, Isaías fala de outro. Entendeu? Beleza. Aí fala aqui Daniel 8, ó. Daniel 8, verso 7 em diante, ó. Atenção, irmãos. Ó. É o seguinte, Daniel 8, verso 7 e 8. Vai dizer: agora, portanto, observai, o Ial traz sobre eles quem? Sobre as nações, né? E o rei do norte, né, derrubará várias nações, né? Vou ler de novo Daniel 11, verso de número 41, ó. E ele, né, quem é? O rei do norte. Também entrará a terra gloriosa em Israel, e muitas nações, muitas nações, né, serão derribadas. Que nações? Nações da Europa, né? A OTAN. Aí Isaías 8 fala, verso 7. Agora, portanto, observai, o Ial traz sobre eles, sobre quem? Sobre as nações. Entendeu? As águas do rio forte, águas aqui é o que é exército, tropa. As águas do rio forte, né? E muitas, muito forte, né? Preciosamente. O rei da Síria. Quem é o rei da Síria aqui, irmão? É o rei do norte. Tem como provar que a Síria aqui está falando do norte? Tem como provar? Tem. Que a Síria aqui está falando do rei do norte, de Isaías, de Daniel 11, 40. Tem como provar que essa Síria aqui está falando do rei do norte, lá de Daniel? Tem. Aqui, ó. Sofonias. Para deixar dúvida para os irmãos, ó. Sofonias, capítulo 2, verso 13. Sofonias 2:13. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Sofonias 2:13. Lá dizer o seguinte. Acompanha comigo aí. Sofonias 2:13. Ó. E ele estenderá a sua mão contra o norte. Quem é Ial, né? Ial vai destruir quem? O bote forte é derribado, né? Quando o vigia se levanta e derruba a árvore grande. Nós lemos na live, no vídeo passado. Aqui, ó. E ele, né? O vigia da noite, que é o santo de Israel, Ialcha. Ele estenderá a sua mão contra o norte. Quem é o norte que está lá em Daniel 11? O rei do norte lutará com ele. Lutará com Antimachia, né? E ele estenderá a sua mão contra o norte. Ele destruirá a Síria. Tá vendo aí? A Síria, então, quem é o norte? Tá vendo? Por quê? Porque Daniel 11:40 trata-se da mesma situação de Isaías 8, tá vendo? Da mesma guerra. A diferença é que Isaías fala de um jeito e Daniel fala de outro, mas está falando da mesma situação, da mesma guerra. Tá vendo aqui? Quem é a Síria de Isaías 8? É o norte. O norte de Daniel 11:40, que é o mesmo país, a Síria. Entendeu? É o norte. Quem é o que? É a nação russa. Né? Aqui, ó. Sofonias 2:13, ó. Ó, e ele, né, o santo de Israel e Alcha, estenderá sua mão contra o norte, né? Ele destruirá a Síria. O bosque forte é derribado. Tá vendo? Então quem é a Síria? É o norte de Daniel 11:40. Porque Daniel 11:40 está falando da mesma situação de Isaías 8. A mesma guerra. O rei do norte, o rei da Síria lutará com ele. Com ele aqui, com o Antimachia. Aquele ele ali, que o rei do norte levanta contra ele, é o Antimachia. O rei do norte lutará com ele. O rei do norte, o rei do sul e o rei do norte lutará com ele. Com ele aqui, contra o Antimachia. Esse ele aí é o Antimachia. Quer ver? Ó. Isaías 8, verso 7. Agora, portanto, observai o Ial trazer sobre eles, sobre quem? Sobre as nações da Europa, né? As águas do rio, né? Tropas do rio. Quem é? O rei da Síria, o rei do norte. O líder russo. Forte muitas, preciosamente. O rei da Síria, do rei do norte. Nós vimos lá em Sofonias, o rei do norte, a Síria. E toda a sua glória, né? Todo o seu poder militar, né? E ele surgirá sobre todos os seus leitos do rio e examinará todas as suas margens, né? Diz que antes de o rei da Síria invadir a Europa, ele vai primeiro espiar a Europa, né? Espiar a terra. Por isso que os irmãos viu aí, né? O líder russo, né? A Rússia enviando várias drones lá, né? Não foi caça lá na Europa, lá invadindo o território da Polônia, da Estônia, não foi? Porque estava vigiando, tava o quê? Estava examinando a terra. Porque antes de uma nação invadir a outra, primeiro aquele país ali, ele vai o quê? Vai espiar a terra. Né? Vai espiar, depois invadir. Primeiro ele espia. Né? Manda os espias, depois ele invade. Por isso que a Rússia está enviando caças lá, invadindo tropas, né? Aviões, caças da Rússia, está invadindo lá
né, países da OTAN. Porque tá espiando primeiro, depois atacar, invadir a Europa. Entendeu? Por isso que esses dias atrás aí, irmãos, a Rússia está enviando o quê? Tava caças russos, né? Invadindo a Estônia, a Polônia, porque tá espiando a terra, para depois atacar. Entendeu? Aqui, ó. Isaías 8. Aqui, ó. E ele surgirá sobre todos os seus leitos do rio, e examinará, né? E espiará todas as margens, né? Da terra, para depois atacar, invadir. E ele, né? O rei da Síria, se estenderá por toda Ialdá, porque ia passar em Israel, né? Lembra Daniel 11:40? Ele vai invadir várias nações e também vai invadir Israel. Mas antes da Rússia invadir Israel, primeiro vai ter que atravessar muitos países da OTAN, para depois ele vir também contra a Terra Gloriosa. Entendeu? Que é o que? Ezequiel 39, verso 15 e 16. Do Gog vem da onde? Vem do norte, que é a Rússia. Entendeu? E ele se estenderá por Yaldá, né? Vai chegar no momento que vai chegar em Israel, né? Invadir Israel. E ele transbordará e será bem sucedido. Tá vendo aí? Será bem sucedido. Tá vendo aí? Ele alcançará até o pescoço. E eu estender do seu exército, né, do seu exército numeroso, né, cercará a largura da tua terra, ó Emanuel. O que está lá em Daniel 11:40? Diz que o rei do norte vai arremessar contra ele. Contra quem? Contra ele. Quem é ele? Quem é ele? O Antimachia. Daniel 11:40. E o rei do sul, o Irã, lutará com ele. E o rei do norte também vai lutar contra ele. Contra quem? Contra o Antimachia. Então esse ele aí que está em Daniel 11:40, tá, é quem? O nome dele é Emanuel. Tá vendo? A diferença, porque está sendo da mesma profecia, trata-se da mesma situação. A diferença é que Daniel não dá o nome do Antimachia, fala que é ele, né? O rei do sul estará com ele. O rei do norte também não estará com ele. Ele quem? Contra o Antimachia. Se os irmãos lerem Daniel 11, 36, 37, fala do Antimachia, do Império da Besta. Aí no verso 40 fala que o rei do sul, o Irã, o rei do norte estará com ele. Com esse ele aí, quem? Do Império da Besta. Entendeu? Aqui fala quem é ele, ó. Que é a mesma situação, ó. O rei da Síria vai lutar contra ele, né? Contra ele. Aí fala. E ele, o rei da Síria, alcançará ao pescoço. E eu estender do seu exército, cercará a largura da sua terra. Ó Emanuel. Ó o ele aqui, ó. Ó Emanuel. Tá vendo? O rei do sul, que é a Síria. Aliás, o rei do norte, que é a Síria, vai lutar contra quem? Contra ele. Quem é esse ele? Ó Emanuel. Tá vendo? Esse aqui é o nome da besta. De Daniel 11. E o rei do sul, o Irã, lutará com ele. Quem é esse ele? Traço do Império da Besta, do Antimachia. Só lê o verso 36, só lê Daniel 11, 36 e 37. A do Antimachia. Depois o verso 40 fala, né? E o rei do sul lutará com ele. Contra o Antimachia, do verso 37. E o rei do norte lutará, arremessará contra ele. Contra quem? Contra o Emanuel. Quem é o rei do norte? Nós lemos Sofonias, é a Síria. Entende? Porque o nome da besta tem que ser o quê? Emanuel. O nome dele tem que ser Emanuel. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? E ele se por Yaldá. E ele transbordará e será bem sucedido, né? O rei da Síria. E ele alcançará até o pescoço. E o estender do seu exército cercará, né? Vai cercar a largura da sua terra. Ó Emanuel. Né? E o rei do norte lutará com ele. Com ele quem? Ó Emanuel. Tá vendo? Esse ele aí, do capítulo de Daniel 11, né? Trata-se de quem? Do Emanuel. Esse é o nome do Antimachia. Tá vendo? Mostrando que o Antimachia tem que chamar aqui Emanuel. O nome dele tem que ser Emanuel. Entendeu? Então, por isso que lá aqui fala aqui, ó. Em Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, verso 1. Nós leu. Aqui, ó. Apocalipse 13. Verso 1. Aqui, ó. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi subir do mar do que é mar, escritura, são nações. Vi subir do mar uma besta. Vi subir das nações uma besta. Ou seja, uma dessas nações aqui da Europa, né? E subiu o Antimachia. Qual nação? Da França. Porque o Antimachia tem que chamar o quê? Emanuel. É tanto que a França que está na liderança dessas nações, né? Desses blocos europeus. Quem está na liderança da União Europeia? A liderança é quem? É a França. Entendeu, irmãos? Não adianta. O nome do Antimachia tem que ser o quê? Emanuel. Entendeu? Aí vamos ler de novo Isaías, né? Vou ler de novo aqui mais uma passagem. Vou ler de novo Isaías 8. Isaías 8, né? Porque antes do Antimachia subir, né, obter a liderança mundial, ele primeiro vai envolver numa guerra, que é a guerra de Gog. Ele vai estar envolvido numa guerra, entendeu? Contra quem? Contra o Irã e contra a Rússia. Contra o rei da Síria, contra o rei do norte. Ó Emanuel. O nome da besta é isso aí. Tem que ter o nome de Emanuel, não adianta. Não adianta. Ok?
Isaías 8, né? Aqui, ó. Isaías 8, vê de novo, Isaías 8. Isaías 8, verso 7, ó. Agora, portanto, observai, o Iau traz sobre eles, sobre aqui as nações, né? A besta sobre as nações, né? Das nações de quem? Dos blocos europeus. Entendeu? As águas do Rio Forte. E muitas. Preciosíssimas, né? O rei da Síria, né? O rei da Síria, o rei do norte. E toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos do rio. E examinará a terra, né? Vai espiar a terra primeiro, para atacar. Por isso que os irmãos viram a Rússia enviando, né? Caças russas invadindo aí, né? A Estônia, a Polônia, né? Para estar espiando primeiro, para atacar, invadir a Europa. E ele se estenderá por Yaldá, e ele transbordará, e será bem sucedido. E ele alcançará até o pescoço. E eu estenderei o seu exército, secará a largura da sua terra. Ó Emanuel. Tá vendo? Ó Emanuel. Por quê? Porque o Emanuel, como eu falei para os irmãos, ele tem que, antes dele assumir a liderança mundial, ele tem que ele vai se envolver numa guerra, que é a guerra de Gog. Né? Aí vamos ler para Daniel, vamos botar em Daniel 11, Daniel 11, Daniel 11, Daniel 11, vamos ler Daniel 11, de novo. Daniel 11, verso 21, ó. Daniel 11, verso 21. Ó, Daniel 11, 21, ó. Depois que a Rússia cair, né? Depois que o Yauch derrubar a Rússia lá em Israel, aí agora o reino vai passar, a liderança para agora mundial vai passar para quem? Para o homem vil. Quem é? Ó Emanuel. Porque antes do Emanuel assumir a liderança, ele tem que estar envolvido numa guerra. Contra quem? Contra o Irã e contra o rei do norte, que é contra a Rússia. Daniel 11, 21, ó. Em seu lugar, né, no lugar da Rússia, quando a Rússia cair, né? Em seu lugar se levantará uma pessoa vil. Quem é a pessoa vil? Ó Emanuel. Entendeu? O homem rejeitado, né? A quem eles não deram a honra, né? A dignidade de um líder forte, de um político forte, né? Fala que ele é fraco. Mas ele virá caladamente, né? Pacificadamente e obterá o reino através do engano, da adulação. Adular, né? Ele tem um poder muito grande de convencimento, né? De persuasão, o líder francês lá. E com os braços de uma inundação de quê? Da tropa da Síria. Nós lemos lá agora de Isaías 8. Diz que o rei da Síria vai vir o quê? Inundando, ele vai passar por ele. E aí, estando suas asas, ele cercará a largura da sua terra. Ó Emanuel, do homem vil. Tá vendo? Daniel 11, 22, ó. E com os braços de uma inundação de quê? Do exército, do rei da Síria, do rei do norte. E eles serão quebrados, eles serão submergidos, né? Diante dele. Serão quebrados. Sim, também o príncipe do conselho. Quem é o príncipe do rei? Ó Emanuel. Entendeu? E o rei do norte já vem contra quem? Contra ó Emanuel. Entendeu? E que são quebrados. Sim, então também o príncipe do conceito. Quem é o príncipe do conceito? Ó Emanuel. Entendeu? Está em código espiritual, está um código. Tem segredo, a escritura tem código. Entendeu? Aí fala no verso 23, ó. E depois que o pacto foi feito com ele, com quem? Com Emanuel, né? Ele trabalhará engrosamente, né? E pós ele surgirá e tornar-se-á forte, né? Com pouca gente, com pouco apoio. Mas ele vai ser o, né? Vai ser a bola da vez, né? O Emanuel. Vai ganhar o holofote na mídia, né? Só vai dar ele, só vai dar o Emanuel. Entendeu? Porque, entendeu? Vai começar a ganhar fama, né? Tá entendendo? Por isso que tem a revista, a capa da revista Economist, né? De 2017, que lançou em 2017. Tá lá o Trump sentado numa pedra lá, derrotado, né? Derrotado, né? A Academia Militar Americana. E tem um Emmanuel Macron grandão, porque vai ser destaque depois da guerra, né? Vai assumir a liderança mundial. Vai ser destaque. Depois que as passagem de ponta cair, né? A passagem de ponta, Estados Unidos e Rússia, aí o Macron, o homem viu, né? Uma liderança mundial e isso vai ser destaque, né? Vai ser o holofote da mídia, vai dar ele. Se você ganhando na capa lá, né? Na capa da revista Economist, mostra o Macron grandão na capa, com os cofres no peito, mostrando que ele assume a liderança da economia mundial. Porque ele é banqueiro. Porque o Monte Martins tinha que ser um banqueiro. Porque o Emmanuel Macron é banqueiro. O Emmanuel Macron foi banqueiro de quem? Do povo do Rothschild lá, né? Da nova ordem mundial lá. Daquele ali de globalista lá, né? Satânica. Né? O Danito lá, né? O feiticeiro, tipo de Dan. O Macron foi banqueiro deles. Porque o Monte Martins tem que ser banqueiro. Tem que ser entendido na área da economia. Que vai estar a economia do mundo, né? Entendeu? Por isso que aparece o cofre no peito do Emmanuel Macron, né? Na capa da revista.
Você mostra grandão na cara, porque vai ser destaque. Vai ser destaque, vai ganhar destaque na mídia. Você vai dar ele na mídia. Entendeu? Profecia? Então é isso aí, irmãos. É isso aí mesmo que eu queria passar para os irmãos, né? Precisamos entender essa questão aí. De quem é esse líder mundial. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Espero que não entendeu a mensagem, né? Paz do eterno para os irmãos.